Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 4 de fevereiro. Sou Padre Gonzaga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39. Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Pois bem, hoje domingo, é o dia do Senhor, como nós chamamos, e é importante a gente estar atento aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, ele se depara com a miséria humana. Primeiro, da sogra de Pedro, da sogra de Simão, que está acamada com febre. Depois, a multidão também que acorrem a ele, buscando a cura, buscando palavra de vida. Pessoas doentes, diversas doenças, diversas pessoas de diversas doenças. O que leva a nós pensar hoje esta palavra aqui? Primeiramente, nos leva a ver a questão do sofrimento. Por que há no mundo tantas pessoas que sofrem? Você já parou para pensar nisso? Por que há no mundo tantas pessoas que sofrem? Por que há tanta injustiças, corrupção, guerras, doenças, calamidades, exploração, violência, intolerância, desencantos? E você também já perguntou, quem é culpado de tudo isso? Você já se questionou também, será que Deus não está vendo tudo isso? Por que Deus permite essas coisas sem intervir? Por que Deus não intervém? É a nossa realidade que nós deparamos todos os dias. Diante dessa situação, o nosso Senhor Jesus Cristo hoje traz uma lição para nós. Ele traz aqui para nós uma lição. Ele dá uma resposta de como que nós devemos enfrentar as misérias, a dor, a morte. Como que devemos enfrentar todo o sofrimento, tanto sofrimento que deparamos no nosso dia a dia. Como que nós devemos enfrentar a triste situação do homem sobre a terra.
Jesus mostra aqui para nós que é inútil a gente atribuir a culpa a Deus ou ao ser humano. Porque às vezes nós atribuímos a culpa a Deus ou ao ser humano, ou ao outro. Às vezes porque você está passando por algum sofrimento, alguma situação difícil, normalmente você tem essa tendência, nós temos essa tendência de julgar a culpa em alguém e até mesmo em Deus. E Jesus vem mostrar para nós que não é assim. Veja aqui, a experiência de Jesus frente à febre, à doença da sogra de Simão. Ele se aproxima. Ele nos ensina que não devemos afastar, que não devemos fugir do sofrimento, que não devemos fugir das situações difíceis, ou reclamando, ou murmurando, ou jogando a culpa em alguém. Pelo contrário, precisamos aproximar-se, tomar conhecimento do que é que está acontecendo. É assim que nós devemos agir. E aproximando e tomando consciência, nós devemos ter segurança, ter força, ter coragem. Pode ver que Jesus segura pela mão a sogra de Pedro e ela levanta. É assim que nós conseguimos vencer a dor, o sofrimento, a morte. Sendo ressurreição na história. Diante dos desafios, da dificuldade, dos obstáculos, nós sermos ressurreição, é isso. Segurar na mão, segura pela mão. E levantar a cabeça, levantar o ânimo, a coragem, a esperança. Isso significa ressurreição. Quando Jesus se aproximou e segurou a mão da sogra de Simão e ajudou a levantar, a febre desapareceu. A febre desapareceu. E isso significa o quê? Que o mal existe, mas não é invencível. O mal existe, mas não é invencível. Pode e deve ser derrotado. O mal pode e deve ser derrotado. Então, não podemos desistir da vida, de buscar a cura, de buscar a resolução, de buscar a salvação. Então, a missão do cristão dos nossos dias de hoje é a de repetir os gestos de Jesus Cristo, aproximar-se daqueles que não têm forças para manter-se de pé e erguê-los da condição desumana na qual a pessoa ou o nosso irmão se encontra. Quais são as situações disso? Quais são as situações de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, enfim, na sua família, aonde você mora, na sua comunidade, ou mesmo onde você trabalha? Jesus está dando aqui uma resposta de como nós devemos enfrentar o mal. Enfrentar o mal. Porque quando as pessoas acolhidas, acompanhadas, quando se estende a mão às pessoas, dá oportunidade para elas, o que acontece? Elas começam a servi-lo. Foi o que aconteceu aqui com a mulher curada. Começou a servir a Jesus, começou a servir os irmãos. Vem a felicidade. Então, quem foi curado deve transformar-se num membro assim ativo, dinâmico dentro da família ou dentro da comunidade. Se torna assim disponível para que os outros necessitados de apoio passem pela mesma experiência de cura e libertação. Então, Jesus é ele que cura qualquer espécie de doença, como fala o Evangelho de hoje. Jesus não ensinou aos seus discípulos a forma como operar milagres. Não, ele não ensinou isso, não.
Ele está do lado de todos aqueles que não se conformam com a miséria humana. Jesus, na verdade, ele revela que com a sua vida começou um novo mundo, no qual será eliminada qualquer forma de dor, de sofrimento. Agora, vem uma questão, né? O que é que estamos nós fazendo para participar da construção de uma nova sociedade, de uma nova humanidade? Para mudar este mundo hoje, essa sociedade líquida, nessa sociedade com tanto sofrimento, precisaremos talvez do poder de operar milagres ou será suficiente aderir aos ensinamentos de Cristo? Jesus está mostrando que é aderir aos seus ensinamentos. É isso que ele está mostrando para nós. Por isso a importância da oração, de estarmos rezando sempre, de colocarmos diante da presença de Deus e confiar e pedir discernimento, sabedoria, coragem, porque através da oração nós somos iluminados sobre o sentido do sofrimento. Deus nos ilumina e nos ajuda a entender, a ter discernimento e compreensão sobre o sofrimento e até mesmo superar todo tipo de sofrimento. Sabe por quê? Porque um mundo sem dramas, um mundo sem inquietações, sem doenças, sem morte, não é este mundo que nós estamos vivendo, não é este mundo atual, mas o mundo futuro, o mundo depois da morte. E é através da oração que nós fazemos esse encontro com Deus, que nos permite enxergar o ser humano e os seus problemas como ele próprio, o próprio Deus os vê. Peçamos nesse momento a bênção de Deus, que desça sobre você e toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, alegria, tenha uma semana abençoada.